Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Glenda Ferreira, especialista em investimentos na Levante. Hoje eu estou junto com o Walter Maciel, ele é CEO da Azequest Investimentos. A gente vai bater um papo aqui sobre investimentos em geral. Muito obrigada por ter topado participar hoje. Eu que agradeço o convite, obrigado a você e a Levante. É um prazer estar aqui falando para os seus investidores. Obrigada. Então, para começar, conta um pouquinho da história do fundo, como que começou, quais que são os fundos que vocês oferecem, como que você entrou aqui. Claro, eu estou na Azequest já há 12 anos, me associei à empresa em 2006, a empresa tinha começado a fazer gestão para fundos de terceiros em 2003, ainda era uma empresa muito familiar, e nós passamos aí durante esses últimos 12 anos por uma grande transformação do mercado financeiro no Brasil. Ainda mais agora, né, nesse ambiente de juros baixos, onde finalmente os investidores precisam tomar risco. Nós montamos uma empresa diferente, nós temos uma plataforma de produtos bem diversificada. Nós temos hoje 11 bi 600 sob gestão, mas espalhados em várias estratégias. Ações, onde nós temos ações livre e small mid caps, ações long biased, fundos long short que tem que bater o CDI através de compra e venda de carteiras de ações, mas sem correlação com a bolsa, sem necessariamente estar comprado ou vendido, fundos multimercado macro, renda fixa, ativo, fundos de crédito high grade, debêntures incentivadas e, por fim, as estratégias de arbitragem que nós trouxemos da Legan, que foi a primeira gestora que a Azimut adquiriu no Brasil. Então nós temos hoje uma plataforma de produtos bem diversificada, dando várias soluções para os nossos clientes. Eu acho que isso nos torna um parceiro atrativo para, por exemplo, para a Levante, onde vocês, conhecendo a nossa gestão, a nossa equipe e a maneira que a gente trabalha, a gente tem um processo de investimento único. Então a gente sempre olha para o que está acontecendo no mundo, como o mundo vai impactar o Brasil, um cenário econômico e de investimentos para o Brasil que vai até o nível dos setores, e do lado das empresas nós temos as equipes de ações e de crédito que vão conhecer profundamente a empresa e olhar para essas empresas de maneira diferente. As equipes de ações vão estar olhando para o ponto de vista de resultados, de balanço, e claro que a parte de crédito para perspectiva de solvência e de liquidez dos títulos. Então eu creio que a gente acaba tendo dentro da empresa uma troca muito grande entre as áreas. E ainda nos beneficiamos de ter um sócio internacional que é a Azimut, que nos dá também a oportunidade de estar trocando opinião com equipes de gestão na Europa, na China, na Austrália. Isso faz com que a gente tenha hoje também uma capacidade de elaboração de cenário de investimentos internacional muito mais robusta. Bacana. A gente acredita que a parte mais importante para a hora de selecionar um fundo é justamente a gestão, né? Então, se tem uma casa boa por trás, com certeza vale a pena. Não há dúvida, gestão é importantíssima, assim como também tem uma boa estrutura de governança. Eu acho que ao longo desses últimos 12 anos, o que nós fizemos aqui foi preparar a empresa para essa institucionalização. Bacana. O que vocês têm de projeto daqui para frente? Pretendem lançar algum fundo novo com nova estratégia? Como que estão os planejamentos? A gente sempre está olhando para produtos novos e produtos que atendam aos anseios dos nossos clientes, mas do ponto de vista de estratégia, eu acho que a gente está muito bem posicionado hoje. Nós fizemos uma opção por não fazer a gestão de fundos ilíquidos. Então, private equity, distressed credit, que é aquele crédito bem mais agressivo, é algo que a gente evita. Eu acho que também poderia ter um efeito aí de contaminação com os nossos produtos. Eu acho que a gente está bem estruturado da maneira que está agora. Com certeza. Esse ano está bem difícil, né? Então, tem cenários externos bem turbulentos, né? Trump e China. Também temos aqui internamente as eleições. Como que vocês estão posicionados? Vocês estão mais otimistas, pessimistas? Como está a estratégia? É uma boa pergunta e bastante complexa. É interessante isso que você disse, que o ano está difícil, porque, primeiro, o mundo inteiro está crescendo, e crescendo de maneira robusta. É evidente que nos últimos meses teve uma mudança. No começo do ano a gente achava que o mundo inteiro ia crescer de maneira consistente e num passo acelerado, e o que a gente percebeu é que hoje os Estados Unidos crescem mais do que a Europa e o Japão, o que acabam botando pressão sobre o real e outras moedas, porque o dólar ficou mais forte. Mas o fato é que a Europa continua crescendo, o Japão também, e mesmo nos Estados Unidos a inflação hoje está na meta que o Fed buscava, não está acima da meta. Então ainda é um mundo, olhando do ponto de vista... Depois de 2008, a gente passou a conviver com um mundo com muita injeção de liquidez e juros excepcionalmente baixos. Mas olhando para a história, para os últimos 40 anos, nós ainda estamos em patamares de juros internacionais
relativamente baixos e com crescimento robusto. O que mudou muito do começo do ano, do nosso ponto de vista, foi a visão sobre o Brasil. A gente esperava um crescimento da economia de 2,5%, alguns, inclusive eu, até achavam que podia ser mais 3%, e a partir de final de março a gente foi vendo sinais mais fortes de, não de desaceleração, de um crescimento pior, em função do ambiente político muito conturbado, em função das expectativas em relação à eleição. Isso tudo travou os investimentos. Também tivemos a greve dos caminhoneiros, que atrapalhou a economia, e isso nos fez rever a nossa visão para o Brasil. Graças a Deus conseguimos perceber esses sinais a tempo, e no final de março, começo de abril, a gente fez uma rotação nas carteiras. Nos fundos de ações, a gente saiu dos setores mais voltados para a economia doméstica, mas tendo essa visão benigna de crescimento mundial, ficamos nas ações mais voltadas, mais ligadas ao dólar e às exportações. Então nossas carteiras foram muito bem e hoje estão batendo os benchmarks. Nós temos 3 fundos. O Quest Ações busca bater o Bovespa, o Small Mid Caps, o índice Small, e o Top Long Bias do IBX. Todos eles batendo os seus respectivos índices por 10% ou algo próximo a isso. Um desempenho muito bom. Nos fundos multimercado, especialmente macro, nós resolvemos reduzir a utilização do orçamento de risco. Não porque a gente sabia, por exemplo, que o Copom não teria diminuído para 6,25, ficado no 6,5. A gente achava que iria para o 6,25 e o Banco Central havia sinalizado isso. Mas a gente ficou com a percepção que tinha mais a perder do que a ganhar. Então a gente resolveu trocar um pouquinho, tirar um pouco de exposição de juros mais longos, botar hedges na carteira. Estamos apostando desde o começo do ano numa alta um pouco mais elevada dos juros americanos, nada fora de controle, mas apostávamos desde o começo do ano em 4 altas e conseguimos ir muito bem nesse período. A minha visão para frente, outro dia eu dei uma entrevista há 1 mês e meio atrás e foi exatamente quando o ambiente começou a parecer muito pior. E alguns me cobraram, puxa, você falou que está otimista. Eu falei, nunca disse que está otimista. Eu disse que eu estou confiante e eu continuo. Eu acho que quando, por exemplo, a presidente Dilma foi eleita, o Brasil tinha uma dívida PIB de 50% do PIB. E ela teve bastante tempo para tomar decisões que, na minha opinião, foram equivocadas, partiram de um diagnóstico errado da economia. O problema não era aquecer a demanda, era cuidar dos gargalos de oferta e do mercado de trabalho. Mas ela teve 4 anos, né, que, na minha opinião, foram muito mal conduzidos para nos deixar na situação em que chegamos. Hoje o novo presidente não vai ter tempo para errar. A dívida PIB já veio de 50% para quase 85% e tem uma trajetória acelerada para frente. O próximo presidente vai ter 3 ou 4 meses para colocar uma agenda e botar o Brasil no trilho de novo ou perder completamente a governabilidade. O impeachment que aconteceu em 2016 ainda está muito recente e foi em cima das pedaladas, de alguma maneira, de mal condução com as finanças públicas. Eu acho que também é um sinal claro. Então, o que me dá certa tranquilidade, eu acho que a retórica política sempre vai existir e ninguém provavelmente vai ser eleito dizendo que vai tomar medidas duríssimas. Mas o cara que sentar na cadeira dia 2 de janeiro de 2019, ou faz as reformas ou não governa. O que me dá muita tranquilidade que elas vão acontecer. O Brasil não é a Venezuela, é um país grande demais. E não dá para errar muito, porque senão o ambiente se volta contra você muito rapidamente. Isso me dá tranquilidade e confiança no longo prazo. Mais do que isso, alguns investidores perguntam, mas e os juros? Ora, se nós temos hoje 16% de capacidade ociosa na indústria, quase 15% de desemprego, e em função de todas essas incertezas, o consumidor está retraído, pouco confiante, da onde vai vir a inflação? Nós vamos ter juros baixos, pelo menos pelos próximos 2 anos. Se o próximo governo tomar as medidas certas, que é o que eu creio, aí nós vamos ter um ambiente de 5, 6 anos no mínimo de juros muito baixos. Para quem vive de investimentos como nós, eu acho que é um ambiente perfeito. Com certeza. Também estou confiante no Brasil. Você tem uma certificação bem interessante, vocês fazem parte do Sistema B. Conta pra gente como foi esse processo, porque poucas empresas brasileiras conseguiram já, é bem complicado. Como que foi para vocês? Olha, o Sistema B foi criado por 2 empresários no Palo Alto que estavam vendendo uma empresa que sempre teve uma vocação com o ecossistema, buscando fazer uma sociedade melhor,
e eles tinham receio que os compradores não seguissem esse mesmo caminho. Eles acabaram definindo algumas regras e parâmetros, que na cabeça deles é o que sinalizaria que a empresa continuaria comprometida com esse norte. E aí você acabou tendo no futuro, com o passar do tempo, várias outras empresas aderindo a esse código. Quando você adere ao Sistema B, primeiro você tem que passar por uma avaliação e fazer algumas mudanças. No nosso caso, precisamos fazer mudanças internas na maneira com que lidamos com os nossos funcionários, fornecedores, clientes, nossa governança, para sinalizar um compromisso maior com uma sociedade mais justa. Eu acho que esse é um caminho, essa é a direção que todos vão acabar indo no futuro, porque o que a gente está vendo na sociedade, de modo geral, e no Brasil isso tem sido um processo muito forte nos últimos anos, o grito contra a corrupção, a favor de um Estado mais eficiente, que tome conta daqueles que têm menos privilégios, que têm menos assistência. Então, de alguma maneira, você também tem uma passagem de dinheiro hoje para os millennials, que é uma geração muito mais conscientizada e que não se preocupa só com o retorno, mas com que uso que está sendo feito dos investimentos naquele veículo, naquele produto, ou em que área de atuação está aquela empresa. Então, acho que é um caminho que vai acontecer para todo mundo. Para nós, tem sido uma experiência muito gratificante. Que bom, parabéns. Obrigado. Entrando nisso, acho que a gente vai acabar caindo nos investimentos de impacto. Como que é um termo muito novo ainda, pouco difundido, queria que você explicasse melhor para a gente como que são os investimentos de impacto e como que funciona. Perfeito. Bom, no mundo isso também é uma tendência recente, não tem mais de 15 anos, mas tem crescendo aceleradamente. Empresas de impacto são aquelas empresas que buscam lucro. Primeiro, isso é interessante, nós aqui na Quest não pedimos doação, contribuição de ninguém. E isso é uma tendência mundial. O diagnóstico de que a caridade ela acaba no momento em que o sujeito morre ou que ele cansou de doar. Quando você investe em algo que transforma a sociedade para melhor, por exemplo, no caso do Brasil, saneamento, saúde, educação, alimentar as pessoas, capacitar as pessoas para o emprego melhor, tirar a gente das ruas, mas quando você faz isso com lucro, se você consegue atuar em algum desses setores, atendendo alguma carência ou necessidade da população ou da sociedade, e ao mesmo tempo fazer lucro, o que você está sinalizando é que você vai continuar podendo fazer isso no futuro sem a ajuda de ninguém, porque o teu negócio é rentável. Esse é o conceito de impacto. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos uma experiência nos últimos 15 anos de mau uso de FIPS por parte de alguns agentes. E alguns investidores institucionais, ou até algumas pessoas físicas também, acabaram entrando em produtos que tinham baixa visibilidade, longo prazo e que os recursos foram até, muitas vezes, mal usados, com ou sem dolo. Então o legislador tomou muito cuidado de classificar os FIPS como produtos só para investidores qualificados. Então quem tem menos de 10 milhões de reais em ativos financeiros não pode investir nisso, que para mim faz todo sentido. O que nós pensamos aqui na ZQuest? Como então atuar na área de impacto? Porque essas empresas novas são empresas de muito risco, porque são novas, acabaram de nascer, são negócios que não foram testados, podem ou não dar certo. Então o investidor de varejo não deveria estar nesse tipo de produto. Então pensamos aí num ovo de Colombo, como atender as duas coisas. O que a gente resolveu fazer? Não investir diretamente em impacto. Nós montamos um veículo, o AZQuest Azimut Impacto, FICFIN, que investe em 3 produtos nossos. Em grande parcela no AZQuest LUT, que é um produto de crédito high grade super conservador, muito consistente. No AZQuest Legan Low Vol, que é um produto de arbitragem também com baixíssimo risco de crédito, quase nenhum risco de mercado, com pouca volatilidade, super consistente. E uma pequena parte no AZQuest Multi, para pegar um pouco da dinâmica dos fundos multimercado e trazer mais rentabilidade para o produto. Bom, o produto nesse último ano e meio tem dado em torno de 108 do CDI, com liquidez em 5 dias. O que é importante? O investidor não está abrindo mão de nada, ele não está doando nada. Ele recebe seu retorno acima do CDI, melhor, muito melhor do que o CDB do banco, com liquidez e baixo risco. A AZQuest é que pega
a sua taxa de administração, o que sobra, porque ela também paga rebate para os seus parceiros, e nós doamos esse dinheiro da taxa de administração para empresas que são aceleradoras e que dão apoio para essas empresas que investem em impacto. Uma delas, por exemplo, é a Artemisia, uma empresa que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. A Artemisia pega pequenos empresários que estão com projetos voltados para impacto e ajuda eles a profissionalizar a empresa, a fazer um business plan mais claro, até mesmo a gerir o negócio algumas vezes. Nós preferimos ter hoje um conselho em que a ZQuest é minoritária, nós somos 2 de 6 membros. Esse conselho é que vai decidir para onde as doações vão, né? São especializados nisso e aí não fica um viés para algo que nós não somos experts, ou que nós sabemos fazer a gestão. E aí esse dinheiro acabou indo para 2 principais aceleradoras, a Artemisia, né? E a Dynamo, que é uma empresa que hoje tem vários projetos. A gente gosta muito de um que ajuda favelados a reformar os seus imóveis com uma taxa de financiamento super baixa. Então essa é uma maneira de ajudar uma sociedade melhor. E o que a gente está pedindo para você, investidor, é o seguinte: não abre mão de nada, não doa nada, tem sua liquidez, tem alta rentabilidade, baixo risco e, ao mesmo tempo, transforma uma sociedade melhor, menos desigual. É um conceito super bacana. É isso que a gente espera, né? Vale frisar também o investimento inicial, que é bem baixo, né? O investimento inicial é R$5.000, é super baixo. Prazo de resgate também é de 5. O que a gente pensou, de todas as formas, é criar facilidades para o investidor. Com certeza. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Um pouco hoje aqui no Brasil, esse tipo de iniciativa é principalmente mais acessível para os investidores. Como você falou, geralmente é restrita aos VIPs, aos grandes milionários que tem por aí. É verdade. Então, a gente quem quer começar a investir não quer doar só dinheiro. Hoje em dia a gente quer ter um retorno também. Claro. Então a gente consegue ver isso. Não, nós ficamos muito felizes com o apoio de vocês e assim, pensar, o investidor que não estiver colocando dinheiro num produto como esse vai estar a 90%, 95% do CDI num banco, num CDB. Não faz sentido. Eu acho que é um produto super atraente. Com certeza, entrega estabilidade. Que a gente Exato. Também. Exato. Muito obrigada, então, por ter participado hoje. Vamos acompanhar, pessoal, seguir essa tendência mundial, que é realizar investimentos de impacto. Então, obrigada, Walter. Obrigado a você. Até mais, gente. Tchau.